Segredos mortais do Vaticano expostos. Os documentos chegaram até mim de um jeito estranho. E talvez isso seja o que mais me atormenta. Não foi uma entrega comum, tampouco uma mensagem cifrada ou e-mail anônimo. Era uma caixa de madeira, velha e desgastada, que apareceu na porta do meu apartamento em uma manhã silenciosa. Eu moro no 14º andar e não há câmeras no corredor. Então como ela chegou ali? O peso dela parecia maior do que deveria, como se carregasse algo além de folhas de papel. O ar no meu apartamento ficou pesado assim que eu a trouxe para dentro. A sensação era parecida com aquela pressão nos ouvidos antes de uma tempestade, um sinal de que algo terrível está prestes a acontecer. A caixa não tinha remetente, só uma inscrição em latim, que eu mal conseguia decifrar. Veritas vos liberabi. A verdade vos libertará. Isso me fez rir, mas era um riso nervoso, vazio. Que tipo de verdade estava escondida ali dentro? Ao abri-la, não havia nada de extraordinário. Pelo menos, era o que parecia. Um monte de documentos amarelados, datados de várias décadas atrás, todos com o selo inconfundível do Vaticano. Eu não sou exatamente o tipo de pessoa que acredita em conspirações, mas quando você vê aquelas insígnias, aquele brasão em vermelho e dourado, há algo inegavelmente autoritário, como se cada folha carregasse o peso de séculos de segredos e mentiras. Comecei a folhear. Relatórios, correspondências, fragmentos de textos, o latim, o italiano arcaico, até mesmo alguns em grego antigo. Eu não sei se era a tradução ou o conteúdo em si, mas uma coisa estava clara. Eram registros sobre exorcismos. Não os que você vê nos filmes, com padres corajosos enfrentando demônios. Não, esses falavam de casos nunca revelados, arquivados com tanto cuidado que pareciam existir apenas para serem esquecidos. Quando li o nome de um deles, de Vermis Humanitas, um frio cortante me atravessou a espinha. Nunca tinha ouvido falar desse rito, e pelas descrições, talvez ninguém devesse ouvir. O nome de Vermis Humanitas parecia pulsar nas páginas, como se o papel respirasse junto. Foi aí que percebi a caligrafia peculiar. Não era uma simples letra de um escriba apressado, mas algo irregular. Parecia escrito por alguém cuja mão tremia, ou por alguém que hesitava a cada letra, como se temesse invocar o que estava transcrevendo. As primeiras linhas pareciam quase um cântico. Abditus in ombris, non est daemonium, sed aliquida antiqui, algo como escondido nas sombras, não é um demônio, mas algo mais antigo. Meus olhos seguiram para baixo e vi a descrição de uma cerimônia, conduzida em segredo, nos porões de uma capela oculta sob a Basílica de São Pedro. O documento mencionava que o rito era proibido desde o século XVI, enterrado nas profundezas do arquivo secreto. Os relatos eram fragmentados, como se pedaços da verdade fossem rasgados das páginas para proteger os leitores do terror absoluto que continham. Havia uma lista de nomes de padres envolvidos, mas um estava circulado, repetido várias vezes, como uma prece desesperada. Padre Benedetto. Não era difícil perceber que algo nele atormentava quem escreveu o relatório. Diziam que ele voltou de uma dessas cerimônias com os olhos apagados, vazios, murmurando sobre formas humanas torcidas, ecos do abismo. Ele foi encontrado morto 2 dias depois, com o rosto retorcido de tal forma que as expressões pareciam risadas congeladas e agonizantes ao mesmo tempo. O relatório dizia que a causa da morte foi um ataque cardíaco, mas a autópsia nunca foi concluída. Houve uma anotação à margem. Inadmissível continuar o exame. A rigidez cadavérica é anômala. Senti um calafrio correr pela minha espinha, como se o próprio texto estivesse tentando me avisar. Continuei a ler, apesar da náusea crescente. Um detalhe rabiscado no rodapé chamou minha atenção. Um símbolo estranho, desenhado à pressa, quase invisível. Parecia um triângulo com vértices irregulares. No centro, um olho. O que significava aquele símbolo? E por que a tinta parecia estar fresca? Os detalhes do símbolo me puxavam para um abismo de incerteza, mas era o olho no centro que realmente perturbava. Não era apenas um desenho, parecia olhar de volta. Desviei meus olhos, sentindo uma pressão atrás das têmporas, como se o próprio papel tentasse se infiltrar na minha mente. Respirei fundo e continuei a leitura, mas cada palavra agora parecia mais densa, mais pesada. A página seguinte parecia mais um diário do que um relatório. Era um relato escrito às pressas,
com manchas de algo que parecia sangue seco. O autor, cujo nome estava arriscado de forma agressiva, falava sobre uma reunião clandestina que ele testemunhou. Padres em túnicas escuras formavam um círculo ao redor de um altar de pedra, não mais largo que uma mesa, mas a superfície estava coberta por marcas, entalhes profundos que se entrelaçavam como raízes de uma árvore morta. O cântico que preencheram o ar era uma mistura de latim e outra língua, uma cacofonia gutural que o autor disse nunca ter ouvido antes, nem mesmo nos cânticos mais antigos da igreja. Non homini sunt, ele escreveu, com uma urgência que quase rasgava a página. Eles não são homens. Em seguida, descreveu o som de algo arrastando pelo chão, mas ninguém se virou para olhar. Eles continuavam a entoar, como se a cerimônia fosse mais importante do que qualquer coisa se movendo atrás deles. E então ele viu. Algo emergiu da sombra. A forma era humana, mas o movimento era como se os ossos estivessem no lugar errado, dobrados ao contrário, os braços pendendo de forma grotesca. O autor anotou uma palavra repetidamente: aberratio. A criatura se aproximou do altar, inclinando-se, e um dos padres começou a chorar, não de medo, mas como se estivesse diante de uma verdade antiga demais para suportar. O autor do diário encerra o relato com uma única frase: a face dele não pode ser descrita. Minha visão começou a tremer, como se as letras no papel estivessem se retorcendo. O documento escorregou das minhas mãos quando um som ecoou pelo cômodo, algo que não deveria estar ali, como um sussurro de alguém muito próximo, respirando fundo. O sussurro era real, não era minha imaginação pregando peças. Ele preenchia o ar ao meu redor, denso e frio como um vapor gelado. As luzes do quarto vacilaram, um piscar que parecia sincronizado com minha própria respiração acelerada. Quando peguei o documento de novo, minha mão tremia, mas eu precisava continuar. O próximo conjunto de páginas era diferente. Parecia uma transcrição de uma gravação, talvez de um confessionário. O texto começava com uma voz anônima, descrita apenas como Padre X. Eu vi, dizia a transcrição. Vi o que não deveria ter visto. No subsolo, atrás de portas trancadas, abaixo da catedral, existem câmaras que não foram construídas para oração. Uma pausa, marcada por 3 pontos, como se o padre hesitasse em prosseguir. Eu me ajoelhei, mas não para rezar. Eu implorei para esquecer o que meus olhos testemunharam. A descrição continuava, e o suor começou a escorrer pela minha testa. Ele falava de uma escadaria que se aprofundava na terra, muito além do que qualquer planta da construção indicava. As paredes eram cobertas por inscrições antigas, não em latim, mas em uma língua que parecia mais primal, como se tivesse sido escrita pela própria escuridão. A escada terminava em uma porta de metal, coberta de ferrugem e manchas escuras. Ele empurrou a porta, que rangeu em protesto, e entrou num salão imenso, iluminado por velas derretidas até quase o fim. No centro, havia um sarcófago de pedra. A transcrição descrevia um som baixo, um pulsar, como o batimento cardíaco de algo vivo. Não devia estar vazio, disse o padre, gaguejando na gravação. Algo estava dentro, e ainda está, eu sei. O texto se interrompeu, seguido apenas por ruídos, o som de algo sendo arranhado, um raspar que se tornava mais alto a cada segundo. O padre gritou, um som bruto e cortado, e então houve silêncio. E foi aí que percebi algo estranho. As letras no documento mudaram de cor, tornando-se vermelho escuro, como se o texto estivesse se enchendo de sangue. Ao fundo, um som distante ecoou novamente, um bater lento e rítmico, como o eco de um coração que não deveria estar batendo. O ar parecia rarefeito, denso demais para meus pulmões, como se o próprio documento estivesse sugando o oxigênio da sala. Continuei a ler, mesmo quando minha mente implorava para eu parar. As próximas páginas estavam diferentes, cobertas por manchas como de lágrimas, e a caligrafia se tornará mais errática, como se escrita às pressas, num momento de desespero. Era um relato de outro padre, um homem conhecido apenas como Padre M. Ele descrevia uma noite em que foi acordado por um toque suave, um dedo frio e ossudo pressionado contra seu ombro. Quando ele abriu os olhos, viu uma figura encapuzada, o rosto escondido nas sombras, mas os olhos, os olhos. Olhos de fogo, dizia o texto, não o fogo que aquece, mas o que consome.
destrói. Eu sabia que estava na presença de algo antigo, algo que o Vaticano escondia há séculos. Padre M foi levado novamente para a câmara subterrânea, o lugar que jamais deveria ser mencionado fora dos círculos secretos da igreja. Ele descreveu ter passado por uma biblioteca secreta, onde livros com capas de pele humana estavam empilhados, cobertos de poeira. O ar era pesado, e o cheiro, ele dizia, era de carne apodrecida. Ele foi guiado até o sarcófago de pedra, o mesmo que o padre X havia mencionado. Eu não queria olhar, escreveu o padre, mas a figura encapuzada o forçou. Com um empurrão firme, ele foi obrigado a se ajoelhar diante do sarcófago, seus dedos arranhando o chão frio de pedra. Eu ouvi uma respiração. Não minha, não da figura ao meu lado, mas algo de dentro da pedra. Algo que estava acordando. E então veio a revelação mais perturbadora. A tampa do sarcófago não estava fechada. Havia uma fresta, pequena, mas suficiente para ver o que estava lá dentro. Não era humano, dizia o texto. E me olhou de volta, sorrindo. Nesse instante, eu senti um peso na sala. Um som quase imperceptível, um sussurro vindo de dentro do próprio papel que segurava. Inclinei a cabeça para ouvir melhor, e o som era claro. Um chamado, uma voz que murmurava meu próprio nome. Minhas mãos estavam tremendo, mas não conseguiam soltar o documento. Eu li as últimas palavras de Padre M, escritas como uma confissão final, desesperada. Eu sei que não sairei daqui. Eles não permitirão. Já ouvi rumores, senti os passos na escuridão. Não são humanos, mas se movem como sombras que respiram. Eu vi seus rostos antes de serem cobertos pelos capuzes, vi a pele esticada sobre ossos, os olhos vazios, como poços sem fundo. A escrita terminava abruptamente, com uma linha longa, manchada de sangue seco. A sensação de ser observado tornou-se insuportável. Olhei ao redor do meu escritório. As luzes pareciam mais fracas, lançando sombras estranhas nas paredes. O relógio parou exatamente às 3 da manhã, o segundo em que finalizei a leitura do último parágrafo. O silêncio foi interrompido por uma risada baixa, abafada, ecoando pelo ambiente, como se tivesse vindo de algum canto esquecido da sala. O som era impossível de localizar, mas cada célula do meu corpo sabia que não estava sozinho. Antes que eu pudesse reagir, o telefone tocou. Um toque curto, interrompido, como se o aparelho estivesse com defeito. O número era desconhecido, e uma voz distorcida falou, cheia de estática. Eles te encontraram, disse, com uma clareza assustadora. O que você leu não deveria ter saído daquela sala. Você os libertou. A linha caiu, e o som foi substituído por um estalo seco, vindo do corredor. As portas do escritório estavam fechadas, trancadas, mas eu ouvi passos, lentos e pesados. Meu olhar se voltou para a entrada, e vi a maçaneta girar, embora ninguém estivesse do outro lado. Meu coração disparou, martelando em meus ouvidos. Eu queria fugir, mas meu corpo estava paralisado, como se uma força invisível me prendesse ao chão. A porta se abriu apenas uma fresta. E então eu vi, na escuridão do corredor, um olho, vermelho e brilhante como brasa, fixo em mim. Um sorriso se formou na penumbra, e uma voz, suave como veludo, sussurrou. Você sabe quem somos. E agora, estamos aqui para te buscar. Quer saber o que mais está esperando por você nas próximas histórias? Se você está curtindo o clima tenso e as emoções à flor da pele, não deixe de se inscrever. Inscreva-se agora e ative o sininho para não perder nenhuma história que vai fazer seu coração acelerar, seus olhos se arregalarem e seu corpo tremer. Só para os corajosos, não olhe para trás, o próximo terror pode ser o seu. Clique no botão de inscrição e se prepare para mais uma noite de mistério, arrepios e coisas que você nunca vai esquecer.